Fala galera, aqui quem fala é o Berken e é com muito prazer que eu venho aqui anunciar o segundo episódio oficial do Café com Física, podcast preferido dos nossos ouvintes aí de Maranguape, do Ceará e do Brasil inteiro, né? Quiçá do mundo. E hoje eu tenho muito prazer de falar que meus divertidamente estão muito animados, porque o episódio de hoje tá bom. Vou anunciar que eu tô com meu colega aqui, João Gabriel. Gabriel falando aqui novamente. É um prazer estar aqui mais uma vez, apresentando um outro episódio do podcast Café com Física. E eu tô aqui do lado do grande amigo, grande parceiro, Rafael Alcântara. Que honra, cara, ser anunciado assim. Olá, queridos ouvintes, físicos, acadêmicos, simpatizantes, críticos e afins. Hoje estamos aqui diante de uma personalidade do campus, nosso ex-coordenador de física. E eu sou o Rafael, eu gosto do meu café forte, puro e com pouco açúcar. Isso aí. Marcos, fala um pouco sobre você. Eu também gosto do café sem açúcar. É um prazer estar aqui com vocês nessa empreitada desse projeto que eu acho muito bacana, né? É um tipo de projeto que a gente não vê normalmente em universidades, especialmente no curso de Física. E vocês estão de parabéns. O coordenador de vocês com certeza é um cara sensacional. No caso sou eu, né? Mas brincadeiras à parte, é um projeto muito bacana com um cunho acadêmico que, logicamente, né, como vocês bem colocaram no primeiro episódio, não somente acadêmico, mas também a gente traz assim, coisas... vocês vão trazer coisas divertidas e a gente sabe que uma coisa não obrigatoriamente precisa ser separada da outra, né? Você pode ter uma coisa que é divertida e a ciência ao mesmo tempo, né? Acho que tem até, se eu não me engano, tem um canal que a ciência é divertida. Se eu não me engano, tem um canal com esse nome. Então é um grande prazer estar aqui com vocês, especialmente hoje com o tema que vocês me convidaram para falar. Acredito que já vocês vão fazer a introdução aí, né? Mas que é um tema que eu gosto bastante e que acredito que é de interesse da grande maioria dos acadêmicos. Toda certeza. Nosso tema de hoje é concursos e educação, né? A gente vai dar uma aprofundada sobre isso com um especialista, né? Que é o Marcos, que trabalha e produz conteúdo sobre isso. E primeiramente, professor, como é que começou essa paixão? Contei um pouco da sua história lá do início, até chegar nessa fase aí de produtor de conteúdo e professor universitário. Vamos lá. Eu sempre tive uma paixão muito grande pelo ensino. Desde cedo, eu sempre tive aquela coisa de aprender e querer ensinar aquilo que eu aprendi. Então, acho que a profissão professor, ela veio, obviamente, quando eu cresci, que eu precisei ter uma profissão de fato para ganhar dinheiro, mas aquele gênesis inicial, aquela coisa, ela veio desde cedo mesmo, desde a infância. Porque, por exemplo, eu aprendi a tocar violão com uma revistinha. Na época não tinha YouTube, não tinha videoaulas, não existia. O YouTube veio em 2005, viu, galera? Pra vocês aí que não sabem. Faz tempo. 2005 foi a partir do momento que existiu o YouTube com vídeos curtos ali de cerca de 30 segundos. Então não era aquela plataforma que vocês conhecem hoje para poder estudar e ter conteúdo para aprender. Então como é que a gente aprendia as coisas lá na época dos Homens das Cavernas, né? Era com a revista, a gente ia na casa, lá em Mossoró, na minha cidade, tinha a casa da revista, fui lá, comprei uma revista ensinando os acordes do violão, aprendi. Depois que eu aprendi, eu passei a ensinar outras pessoas. Então acredito que aí foi uma das primeiras coisas que eu comecei a aprender e ensinar outras pessoas. E depois disso, a gente vai desenvolvendo aqui, obviamente, mas todo o meu ensino, eu fiz um curso técnico em eletrotécnica, era do mesmo jeito. Eu estudava e ensinava os colegas. Eu fui na faculdade, eu estudava e ensinava os colegas. Eu fui técnico de laboratório de física. O que é que eu fazia? Eu cursava na graduação e também já dava aula de física lá ao mesmo tempo, pessoal, e às vezes era aquilo que eu aprendi na faculdade, eu era uma espécie de um monitor enfim, um monitor sem ser o monitor oficialmente, né? Mas sem a bolsa. Sem a bolsa. Mas eu ajudava todo mundo, ia lá, escrevia no quadro e tal. Então isso foi algo que veio de mim de forma muito natural. É assim, uma coisa dele, assim, um dom, né, cara? É um dom, cara. Inclusive, isso é bem interessante, se você parar para analisar. Porque isso acontece com muitas pessoas, inclusive comigo, né? Que na época do ensino médio, essa paixão pelo ensino, que me fez cursar a licenciatura, surgiu disso, de ajudar colegas próximos ali, estudava física e ensinando e aprendendo mais ainda enquanto eu ensinava. E é interessante o professor Marcos falar isso, né? Porque às vezes é uma história para inspirar, né? Outras pessoas aí que não tem certa dúvida no que fazer, mas que gostam de estudar e gostam de repassar o conhecimento para os colegas, né? E os amigos. Com certeza. No meu ensino médio também teve muito disso. No ensino fundamental teve, mas principalmente no médio. Essa questão de querer ensinar os colegas, né? Pena que a galera lá só queria a resposta, na maioria das vezes, né? Mas
quando pediam pra explicar ali o conteúdo, eu achava muito bom, eu gostava muito. Pois é, aí entrando aqui na parte dos concursos, professor Max, qual foi o primeiro concurso que você passou, né? E quantos anos? É interessante também perguntar a preparação, né? Como também despertou isso? Ó, eu quero fazer um concurso. Como se deu? Vamos lá. Um primeiro ponto importante em relação a isso foi a minha entrada no Cefet. Antigamente, que hoje nós estamos aqui no Instituto Federal do Ceará, na minha época era Cefet, eu estava no Cefet Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. E eu vim de uma família muito, eu costumo falar que é pobre, né? As pessoas costumam dizer humilde, mas humildade é uma coisa, pobreza é outra. É uma família pobre, né? Que não tinha posse, não tem casa, não tinha essas coisas, casa alugada e tal. E então, para começar, fechando um pouquinho a história anterior, né, de como começou a docência, a pessoa que não tem dinheiro, ela automaticamente ela tem que aprender muita coisa. Ela é forçada. Por quê? Vamos lá. Minha mãe, quando eu entrei no Cefet, a gente tinha que ter um computador. E aí pegou um computador, dividiu ali, acho que tá pagando até hoje. E desde 2005 pra cá... Nossa! Brincadeiras à parte, foi eu acho que em 2 anos a parcela ficou pagando um computador. E aí, a gente tinha que formatar o computador. E aí você não tem, na época lá em 2005 era R$50 pro cara formatar um computador. E aí o que é que você faz? Eu vou ter que aprender. Então, como o senhor citou, não tinha YouTube, né, pra ensinar. E não existia YouTube. Isso veio me motivando, né? Aí quando pulando, dando um salto agora, né? Quando eu entrei no Cefet, na minha época, eu comecei a ter contato com os professores. Então você que vem de uma realidade de muita pobreza, que você nunca viu assim, de perto, um engenheiro. Poxa, esse cara aqui é um engenheiro, porque o engenheiro era assim. É um deus. Meu amigo, o cara é um engenheiro, deve ser um milionário, né? Era isso. E aí quando eu cheguei lá, eu conheci um professor que era engenheiro químico, professor engenheiro eletricista, professor formado em física, licenciado em física e várias formações de gente com doutorado e com coisas assim. E isso me despertou. Porque eu pensava que era um outro padrão de pessoas, assim, que era uma coisa inalcançável. Mas eu tô aqui dentro e eu sei que eu posso alcançar isso também. Então foi como eu despertei para os concursos. Isso aí, eu tinha meus 15, 16 anos quando eu tive esse pensamento, tá? E aí, eu fiz o meu curso técnico, fiz eletrotécnica na época, e lá não vou falar o ano aqui, senão vai responde, né? Mas aí, quando eu fiz o meu primeiro concurso, Em Mossoró. lá em Mossoró ainda, foi em 2009 que eu fiz a prova, finalzinho do ano, acho que é agosto mais ou menos. Em janeiro de 2010, eu já era servidor federal, técnico do Laboratório de Física da Universidade Federal Rural do Semiárido. Então, o meu primeiro concurso eu assumi de acabar de fazer os 20 anos de idade. Acabei o meu técnico em eletrotécnica e aí já entra aqui, que foi na área da física, que é uma área que eu gosto muito, que inclusive, né, vocês sabem, né, desenvolvo as atividades aqui onde a gente está gravando, que é o Laboratório de Física. Então, meu primeiro concurso foi lá, a primeira aprovação, que foi o primeiro que eu fiz, que eu fiquei em primeiro. Aí depois veio o interesse pela engenharia. Isso, aí depois, o que é que acontece, né? Quando eu me tornei servidor, eu já era aluno da universidade. Já tinha terminado o curso técnico, terminei o meu técnico em 2008, e aí, em 2009, foi assim, foi tipo o próximo ano, eu já entrei direto, né? É interessante, até uma coisa que, antigamente, eu estava comentando isso ontem com algumas pessoas, né? Que antigamente, os institutos federais, eles tinham uma coisa assim que era muito mais rígida. Eu lembro que da minha turma, uma pessoa somente não passou no vestibular de primeira. Só uma. Minha turma tinha 39 pessoas. Só um cara. Aí passou na segunda rodada lá do vestibular. Na época era vestibular, não tinha nem ainda, né? Então, na minha turma toda, um cara não passou. Então, a gente tinha essa coisa assim, muito... Você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, porque você não é nada. Se você não estudar, você vai continuar sendo nada. Que a professora minha falava isso. Você ainda não é gente. No dia que você começa a terminar seu curso e começar a trabalhar, aí você vai pensar em ser gente. Então, o meu objetivo era ser gente. Não, é até interessante a gente analisar, né, que o senhor entrou no curso técnico e depois foi para a faculdade, né? Obviamente é assim, e a faculdade de Engenharia de Energia é isso. E como é que o senhor era na faculdade, assim, o senhor teve facilidade? Porque a gente sabe que o curso de engenharia é um curso pesado. Mas pra galera que já vem do técnico, né, que já pega algumas coisinhas ali, se torna um pouco menos difícil, vamos dizer assim, né? Então como é que foi essa sua passagem aí pela universidade? O início foi sensacional. Porque assim, eu vinha estudando,
que inclusive foi o que me fez ser aprovado no concurso foi o estudo para o vestibular. Porque todo mundo estudava química, física, biologia, história, geografia. Eu estudei física e matemática. Foi o que eu estudei. Eu pegava lá, na época tinha um Orkut, né? Não sei do tempo de vocês não. Aí, talvez vocês pegaram um pouquinho do Orkut aí. Acho que só quem pegou foi o Rafael. Aí tem o Orkut, cara, tinha um... O pessoal fazia muita besteira, assim, como faz no Instagram. Era as comunidades lá mais loucas. Eu amarro a sacola. Era comunidade, assim, totalmente sem sentido. Mas tinha uma comunidade lá, que era o Plantão de Dúvidas Virtual. Que era um grupo altamente organizado. Uns caras ali do Sul, Sudeste, eles criaram esse grupo. E lá, você não podia fazer aquela pergunta besta assim, x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Qual é o x? Não. Só podia colocar se fosse um problema que você não conseguisse resolver de verdade assim rápido. E lá os caras eram padrão ITA, física e matemática. E eu ficava nesse negócio 3, 4 horas da manhã para estudar, para no outro dia ir pro colégio, que eu acordava, sempre acordei cedo, acordava 5 da manhã. E aí, às vezes, dormia quase nada, cara. Mas foi nesse pique aí, estudando física e matemática. E isso é interessante, porque às vezes o cara pensa, você falou um pouquinho aí, né? Qual o tempo de preparação? A preparação para o concurso, dificilmente ela é aquela preparação pós-edital. Ah, o edital saiu, agora eu vou estudar. Ah, vocês estão fazendo faculdade agora? Estão cursando? Você não está vendo introdução à física não sei o quê, física 1, 2, 3, aquele negócio todo aí, todas essas disciplinas que vocês estão vendo? E isso já é uma preparação para o concurso. Faça sua faculdade bem feita e depois você vai revisar. Tá? Você vai revisar. Então eu estudei muito essa parte do ensino médio. Quando eu fiz a prova do concurso, caiu, era física e matemática. Legislação, que aí eu precisei estudar do zero. Língua portuguesa, eu sempre tive muita facilidade. Então pegou física, as específicas eram física. Aí física, matemática, legislação, e aí eu fiz o concurso com o pé nas costas. Quando eu entrei na faculdade foi a mesma coisa. Eu vinha do curso técnico, que a gente via todo com um nível muito alto, né? O técnico em eletrotécnica, inclusive o meu era 4 anos. A gente fez 4 anos assim, na lapada mesmo, assim, pra voar as bandas mesmo. Às vezes os professores pensavam que a gente estava na faculdade de engenharia mesmo. Isso a gente lá no ensino médio ali. Então, quando eu entrei, respondendo finalmente a sua pergunta, né? Quando eu entrei na faculdade, cara, tava no céu. Quando eu vi ali cálculo, era aquelas coisas, geometria analítica, galera, 1, 2, eu me lembro que eu tirei 9,5 da primeira prova de geometria analítica e todo mundo, eita, essa prova, meu Deus do céu, como é que fazia isso? E eu lembro, porra, cara, porque assim, não é porque eu fosse um gênio, não, é porque eu fui forçado lá atrás. Quando eu entrei no Cefet, eu tomei cada lapada, meu amigo. Não tem noção, não, eu era acostumado no colégio, no ensino médio, terceiro bimestre eu tô passado. Quando eu cheguei lá, minha primeira nota em matemática no Cefet foi 3. Aí eu, alguma coisa precisa mudar. Então, essa mudança que eu tive lá no começo me ajudou na faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, aí foi tranquilidade. Mesmo a engenharia de energia, que é o equivalente à elétrica, sendo bem complexa, né? Mas foi relativamente tranquilo por causa da base. Ela foi só o começo ou foi ela inteira mesmo, toda tranquila assim? Lógico, assim, no final, o meu curso ele são 2 graduações separadas. A gente fez ciência e tecnologia e depois a engenharia de energia. Porque com essa mudança do vestibular para Enem, que aconteceu lá em 2009, né? Aí, em muitas universidades, elas, devido à alta evasão, elas criaram, como se fosse aqui para o IF hoje. A gente tem um curso de entrada de licenciatura e depois você escolhe se vai fazer física ou matemática. Era tipo isso. Só que aí a gente escolhia depois com a engenharia. Engenharia florestal, ambiental, química, engenharia civil, elétrica ou de energia e tal, e por aí vai. Então eu escolhia de energia, que quase ninguém nem escolhia. Entravam pouquíssimas pessoas. Isso depois de 2 anos e meio. Eu acho que isso que hoje em dia chamam de ciclo básico da engenharia, né? Que você vê primeiro as cadeiras ali de cálculo, as coisas básicas assim, digamos assim, depois vai para a parte mais específica da sua engenharia. Geralmente nos cursos de engenharia hoje em dia é desse jeito. Porque assim, existem 2 tipos de entrada. Tem a entrada que é direto para engenharia e tem uma que é num curso à parte, que é o ciência e tecnologia. No meu caso, eu tenho 2 graduações. Eu fiz uma graduação, ou seja, eu poderia, eu terminei aqui ciência e tecnologia, eu já poderia parar e dizer, agora eu vou só fazer concurso. E já tá beleza. Nível superior, posso fazer concurso para PRF, PF, sim, tribunais e por aí vai. Em relação à demanda de concursos que tá rolando atualmente, tu acha que teve um aumento? Tu acha que isso é um aumento interessante? Cara, substancial. O tanto de concurso que tem agora não dá para acompanhar. Não dá. A gente tem concurso no Norte, Roraima, Rondônia, a gente teve Acre, Amapá. Aí, voltando aqui, né? Eu tô falando, assim, do lado de lá, né? Aí pra cá, a gente tem Instituto Federal Sergipe,
Aí, Minas Gerais, IFNMG, Norte de Minas Gerais, Sul de Minas Gerais, o IF de Minas Gerais. Aí a gente tem IFRJ. Cara, tem tanto concurso que o pessoal tá reclamando porque não dá para fazer. E assim, é uma coisa para vocês que estão hoje nessa etapa aí, começarem a pensar fortemente, né? Qual é realmente o caminho que vocês vão seguir. Se vai ser concurso, porque o concurso, né? Vocês têm várias esferas, né? Tem o concurso da área municipal, tem o estadual e tem o federal. E também tem concurso para as outras áreas, né? Vocês estão fazendo, não a graduação, a nível superior? Sim. Você pode fazer um concurso para um tribunal, se você quiser. Vai ganhar mais do que um professor doutor, inclusive. Início de carreira, você vai ganhar mais do que um professor doutor final de carreira já no início, tá? Então, tudo é questão de escolhas, sabe? Esses dias eu estava falando com um amigo meu que também é professor, no caso ele é professor universitário. E eu conversando com ele, cara, poxa, né? Você aí foi além, eu só fui até o mestrado, mas você fez o mestrado e o doutorado. A gente parava pra pensar, a gente faz um mestrado 2 anos, um doutorado o cara faz mais 4, às vezes pega 5 anos. Qual é o concurso que você não conseguiria passar estudando esse tempo? Você conseguiria passar até para juiz, se você fizesse direito, né? Então, os concursos na área da educação são muito uma escolha mesmo. Uma coisa mais factível, porque você está ali, ela é meio que natural, você está fazendo a licenciatura, procurar fazer um mestrado, que é o próximo passo. Terminou o mestrado, você vai procurar fazer um doutorado. E aí, nesse meio, você vai tentar fazer um concurso. Então, em relação ao quantitativo de concurso, eu acho que a gente está no maior boom de todos os tempos. Sim. E é interessante que essa parte dos concursos é algo que é a porta-chave, né? Muita galera que está estudando, que fazendo faculdade, ou até mesmo antes, já com 15 anos, como o caso do professor aí, já está pensando já em ser concursado, né? É algo que geralmente é muito difundido, pelo menos pelos meus pais, né? Direto a galera assim lá de casa, meus pais tudo falam sobre esse negócio, fazer o concurso, porque é mais seguro, né? E tem a questão do dinheiro, todos os benefícios. E é interessante a gente ressaltar essa questão, né? Porque é algo muito importante para muitos alunos hoje em dia que querem seguir na carreira de professor. Inclusive, eu quero fazer um concurso de professor. Eu vi até um meme, se eu posso comentar sobre o meme, né? Que era um rapaz que ele dizia assim, não, mãe, eu passei assim, fiz uma audição lá para ser apresentado da Globo. Aí a Globo meu pai faz um contrato de 10 milhões por ano, e não sei o que, vai ter tudo isso aqui. Ficar alugado Faustão, né? Ô, louco, meu! Pois é, aí a mãe desse rapaz me pergunta, mas é mais seguro que um concurso? Você vai ter os benefícios do concurso? Não é concursado, né? Também é bem legal isso, porque é um caminho árduo, né? Mas vale a pena no final, né? O professor é uma prova disso. É mais de um que é a prova viva de que o esforço vai levar em algum canto, né? E aí eu queria fazer uma perguntinha. Tu tinha falado sobre dormir tarde, né? Acordar muito cedo. Tu aconselharia os alunos a fazer uma coisa dessa aí? Não, isso aqui é porque, cara, nessa época eu tava estudando pro vestibular, e assim, o vestibular o lugar que eu fiz não era tão difícil assim. Tanto é que uns amigos me falavam, cara, por que você fica estudando isso aí? Tem necessidade não, só o que a gente já vê aqui no ensino médio, que eu já estudava bem, né? Já dá conta. E eu sei que realmente, assim, pra passar dava, né? Só que, cara, eu senti aquela necessidade, assim, de eu tenho que saber. Eu sabia o logo decorado até o 15 ali. Sabia o logo de 2, 3, 4, de cabeça eu sabia. Porque eu fui citar essa questão, isso aí. Tanto é que física e matemática, eu acho que na época era tipo 25 questões por disciplina, eu errei um em cada um. Assim, ainda errei porque eu errei uma questão lá. Porque era assim, pra mim era obrigação, eu tinha que fazer aquilo. Aí, vamos lá. Aí, pô, por que você ficava até de madrugada? Eu estava de madrugada mesmo antes de estar pensando em concurso. Mas aquilo ali foi o que me fez passar depois. Então, às vezes a gente tá fazendo aqui, você tá jogando a semente, tá regando, plantando ali, você não sabe, né? É como, acho que é a tâmara, né? A planta, que você planta ela só 70 anos depois que ela começa a dar fruto. Então, quando você planta, você não planta pro seu filho, não, pros seus netos. Sim, sim. E é até interessante a gente ver isso, porque ser concurseiro, né? As pessoas dizem que é um novo estilo de vida, né? Você tem que se adaptar ali a criar novos hábitos, né? A estudar diariamente, a abdicar de algumas coisas. E o professor diria, assim, que dá para você ser feliz, digamos assim, né? Dá para você ter uma vida social, namorar, sair ali com os amigos e se preparar para um super concurso, assim, como é que fica essa rotina aí? Ó, na época que eu passei no concurso aqui do IFCE, eu tava assistindo 6 séries
Eu acompanhava 6 séries, eu fazia o mestrado, trabalhava em 2 lugares e tocava na igreja. Nossa senhora. Eu falei isso aqui. Aí, dá pra ter vida social, depende. Nesse tempo eu já conhecia a sua mulher, né? Que você hoje é casado e tudo mais. Não, ainda não conheci. Eu conheci minha esposa já morando aqui, já trabalhando em Maranguape. Como foi esse processo de mudar pra cá, assim, de Mossoró, né? Foi, vim de Mossoró pra cá. Foi assim, né? Sim, foi. Eu disse, cara, pra onde eu passar, eu vou, né? Porque a remuneração, lógico, a gente tem aquele sentimento, pô, tô longe da minha família, tem a minha avó, tem meu irmão, meu sobrinho tinha acabado de nascer, e tem muita coisa assim que é difícil. Agora, em março, né, final de março, eu perdi meu irmão, e aí eu visitei ele no último dia, cara. Então a gente tem um preço que a gente paga. Eu não vejo o meu sobrinho crescer, eu não tô acompanhando os meus pais envelhecendo. Lógico, eu ligo pra ele todos os dias, sabe? Eu ligo pro meu pai, pra minha mãe, eu falo com meu irmão, chamado de vídeo e tudo. Mas você perde. É um preço que você paga, né? Porque, como eu falei no início, né? É uma saída que a gente tem, especialmente para quem vem de uma família pobre. A realidade é essa. Se você quiser ter um patamar de, eu quero ganhar 15 mil reais. Se você for trabalhar no comércio, você tem que ser o cara brilhante. É muito difícil. Eu acho que eu não tenho esse brilhantismo todo para dizer que eu vou trabalhar ali no comércio e ganhar 15 mil reais. Não rola. Eu acho que não para mim. E, assim, um ponto interessante em relação a isso é que o concurso ele é sempre uma porta de entrada. Eu passei num concurso para técnico, eu pude estruturar. Eu tinha condições de ter em casa agora uma mesa legal, pagar uma internet boa, comprar um computador e pensar assim, se eu não passar, eu tenho que comer. Tá tudo legal. Então, eu passei num concurso mais básico, até porque era o melhor para mim na época, perto de casa, na universidade que eu estudava. Né? Então, foi o cenário ideal para mim. E depois eu estava tranquilo. Se eu não passar, então meus saláriozinho garantido ali, minha remuneraçãozinha e tal. Eu posso até, quiçá, me aposentar aqui, que eu não tô mal. Mas pode melhorar. E a ideia é sempre essa, né? Eu tô aqui hoje, mas a gente não sabe, de repente, né? Se tiver uma coisa melhor, a gente também vai, porque a gente não deve se apegar ao emprego dessa forma, porque todo mundo é substituível. De repente, infelizmente, eu vier a falecer, outro cara passa no concurso e vem aqui dar aula no meu lugar. Então aqui é um lugar, meu trabalho, meu sustento, mas qualquer outra pessoa poderia estar aqui. Então, não da mesma forma, né? Obviamente, cada pessoa é única nesse aspecto, mas ministrando a aula e o bonde segue aí normalmente. Sim, sim. É diferente também um pouco da iniciativa privada, né? Que você não precisa nem morrer para ser substituído. Né? Uma coisa muito boa dos concursos é a estabilidade. A estabilidade. Estabilidade é sem igual. Pandemia, a gente viu isso, né? Enquanto aí durante a pandemia foi demissão em massa, nós, servidores públicos, continuamos recebendo assim, pelo menos nós, professores, não paramos de trabalhar, né? Muita gente, vocês estão em casa, assim, mas vai trabalhar em casa. O trabalho era bem maior, porque a gente tinha... Uma coisa eu vim para cá ministrar minha aula, escrever aqui no quadro, outra coisa eu ter que preparar uma aula para depois. Às vezes você tinha que fazer uma aula gravada, passava não sei quantas horas gravando, né, editando a aula aí. Então me comprar a coisa. E se fosse via Meet, né, aquelas aulas ao vivo, você não sabia nem se o aluno tava dormindo. Rapaz, o que tinha de foto do Neymar lá era Neymar, Capivara, era só as fotos do menino lá, era só esse tipo de coisa. Por exemplo, Shaolin Matador de Porco. Quem que é esse aluno? Eu vou saber quem que é Shaolin Matador de Porco? Flavinho do Pneu. Não tem nem Flávio. Do Pneu ainda, lá vou saber quem é. Eu confesso que eu dormia, viu? Aí deixa quieto. É lamentável. Tinha aluno que deixava a câmera ligada sem querer, aí quando você ia ver o aluno tava lá na soneca, né? Todo coberto, ventilado na cara. Tem uma história legal também, né? Da galera que está num lugar bem isolado, tipo na Amazônia, e sobe em cima da árvore pra pegar o sinal. Isso que é doido assim, né? Porque muitas pessoas não tinham acesso, né, à internet e tudo. E é interessante falar sobre essa questão de condições melhores. Me fez lembrar até da greve, que a gente tá finalizando, né, já, praticamente. Deus quiser. E aí, é interessante a gente analisar isso, porque foi uma luta que teve os professores para ter uma melhora no salário. E você fica pensando, né, de todo esse esforço que as pessoas têm, né, que o Marx teve, de estudar, se matar a estudar. Acaba perdendo momentos importantes, assim, com a família. Pra no final, ainda não passar num concurso e não ganhar tão bem quanto merecia, né? Então, às vezes, a galera tá falando aí... Eu vejo muitos comentários, a galera dizendo... os professores não querem trabalhar, não querem fazer nada e tudo.
Sendo que, obviamente, depois dessas horas aí vão ser recompensados, né? A gente vai ter que estudar em sábado, vai ter que estudar dobrado, muito mais do que dobrado. Então é bem interessante que a gente, mesmo depois que passa no concurso, ainda tem as lutas, né? Sendo que é interessante que a gente se mata de estudar para ter uma condição boa de vida, para poder viver bem com a família, e acaba tendo que passar por essas lutas aí meio que para conseguir um sustento melhor, né? Por assim dizer, né? Aproveitar que Tranquilidade. o Gabi entrou nesse tema, perguntar para o Marcos aí se ele acha que essa greve ela teve algumas coisas diferentes, né? Eu particularmente, eu vi muita polarização, no sentido de apoio mesmo à greve em si. E se ele quiser falar, né, do assunto, e se ele acha que essa questão ela tem uma ligação, claro que sempre tem, né? Mas uma ligação já vinda de uma disputa política anterior e, enfim. Vamos lá, vou dar a minha visão aqui, que pode ser polêmica, tá? Polêmica! É porque é o seguinte, minha visão sobre o posicionamento do governo em relação à categoria da educação, vou nem falar docente, é educação. Do ponto de vista de reeleição, você tem ali aquela pessoa que já gosta de você naturalmente e que daqui a pouco vai dar um tapinha nas suas costas porque você sabe que você está comparando um pai mediano com um pai abusivo. Um que chegou e conversa, que aceitou a greve, apesar de não ter os benefícios que a gente deveria ter, mas nós conseguimos fazer a greve. No governo anterior, a gente nem diálogo teve para poder abrir para ter uma greve. Então, nós estamos numa situação menos ruim. E aí, muita gente questionou, né? Poxa, por que o governo de esquerda, publicamente, assim, declaradamente de esquerda, beneficiou mais as carreiras policiais, tipo PF, PRF, agente penitenciário. Agente penitenciário, algumas categorias chegaram a ter 73% de aumento. Não que esteja errado, cara, porque eu acho que ele deve ganhar bem. O cara tá lá, o agente penitenciário, ele tá ali no meio, num lugar isolado, com presidiários, às vezes, de alta periculosidade. Então, não é brincadeira. Eu não acho que esse cara deve ganhar pouco, não. Ele deve ganhar bem mesmo. Até porque a gente vê, o cara ganha pouco, ele tá mais suscetível à corrupção ali, qualquer... deixa o celular passar aqui que eu dou R$1.000 a você. É a mesma justificativa porque que o juiz ganha muito também, né? Para não ser corrompido. Agora, por que esse mesmo governo que chegou a dar esses percentuais de 73%, 40%, até 50% para algumas categorias, ele negligenciou tanto assim que a gente precisou fazer uma greve para conseguir agora, acho que 12,5%, não é nem sei exatamente agora a porcentagem, porque foi dividido, né? 9% no ano que vem, 0% agora. Sim. Aí 9% no ano que vem, talvez 3,5% no outro, dá 12,5%, lógico. Vou fazendo juros compostos, já dá um pouquinho mais de 12,5%, né? Então, qual é a minha visão sobre isso? É porque, assim, esse voto aqui eu já tenho garantido. Eu posso fazer o que for. Era pior antes. Então, até algumas pessoas ficam, a gente vai entrar em greve, aí vai manchar a bandeira do governo, e ano que vem o outro lado ganha de novo. Poxa, a gente tem que... O que está acontecendo agora? É o momento que a gente tem para poder melhorar um pouco a nossa carreira. Daqui a pouco vocês vão, se Deus quiser, né? Se vocês quiserem também, tornar docentes federais. E aí a gente tinha uma portaria 983 que ela vinha aí para botar a carga horária mínima de sala de aula de 14 horas. Então, para o professor, seria muito complicado desenvolver atividades como essa que a gente está fazendo aqui, de extensão ou de pesquisa. Por quê? Porque o cara está entupido até o talo em sala de aula, ministrando aula. Ou seja, vai ser um professor basicamente conteudista. E não professor pesquisador. Então, esse foi um ganho da greve, né? Maior do que o salarial, inclusive. E também outras coisas que foram para os alunos, né? Porque, às vezes, as pessoas pensam que a pauta da greve é somente a remuneração. Lógico que a gente quer melhoria, né? Quem é que não quer ganhar melhor, né? Quem quer um salário digno diante de tudo aquilo que você se esforçou. Mas também para vocês. Por quê? Porque sem os auxílios, sem os benefícios, sem tudo aquilo que ajuda você, tipo uma bolsa do PIBID, uma construção de uma sala. Imagina se tivesse uma sala aqui só da física para a gente poder trabalhar uma coisa como essa, montar um estúdio. Por isso aí tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro tem que ter um direcionamento do orçamento já previsto na LOA do ano passado para poder vir para cá. Então, é por esse tipo de coisa também que a gente luta, né? Pela recomposição orçamentária, pela recomposição do nosso salário.
pra gente ter uma condição de vida melhor. Porque a pessoa, se a gente estivesse aqui sofrendo pra ganhar professor que não consegue sustentar a sua própria família nem a si mesmo, o cara não vai dar aula legal. E é injusto, diante do processo que o cara passou pra chegar até aqui. É uma luta pela dignidade, né? E como o professor até citou, não é só sobre melhoria salarial, mas é sobre também a melhoria da educação federal, né? Isso. Que é muito importante. Sim, porque todas as carreiras aí vão passar pela questão de estudar, né? Então, para você fazer o concurso, fazer o que for, você vai ter que estudar e vai precisar do professor. Então, é interessante muito que haja essa luta, né? Pois é, o professor, ele forma o juiz e o médico. Sim, sim. Aí por que ele ganha menos do que o juiz ganha o médico? Pois é, né? Não, é porque ele ganha menos do que um deputado, às vezes até do que um vereador. Tem vereador que não ganha tanto, depende da cidade, né? Depende da quantidade de pessoas, mas é difícil você ter um professor com salário, no caso do prefeito, o vereador não chama salário, é subsídio, né? Do subsídio deles. Então, a tua posição é que, já que ele talvez tenha um índice de votação menor com alguém que defenda a parte da segurança, ele investiu nessa parte. Isso, exatamente. Ele forçou um aumento lá, porque lá ninguém vota com ele. Vou tentar garantir alguma coisa aqui. Porque no próximo, os caras, opa, será que agora não vem um aumento de novo? Eu vou voltar nesse cara aqui, porque no outro, porque o de direita não deu nada pra eles. Só prometeu que ia reestruturar a carreira da PRF, não sei o que, mas no final, nada. Só lembrança do Bartol Galeno. E essa questão da polarização dos alunos em si, né? De não apoiarem tanto a greve, sim. Tu sentiu isso também? Aqui nem tanto. Aqui eu não senti tanto, não. Eu vi mais assim esse hate nas redes sociais. A galera de direita, da extrema direita mesmo, que é natural. Tudo que ia acontecer da esquerda eles vão jogar, mas eu simplesmente ignoro, porque eu entendo que a pessoa não tem o cérebro muito desenvolvido para desenvolver pensamentos críticos, já que ela só confia em meme de 10 segundos ali, o cara... Então eu não relevo esse tipo de informação de crítica, não. Uma coisa legal é que desde 2019, o Marques, né, o professor Marques, ele produz pro YouTube, né? Não sei se 2019, 2020. O mês de 2020, antes da pandemia. Nesse tempo aí. Na verdade, assim, eu já tinha um outro canal. Até gravando um vídeo esses dias aí, que era mais coisa de tecnologia. Tipo, uma cadeira gamer. Tô lá, gravando aqui a cadeira que acende, blá. Eu lembro. Aí depois, em 2000 no começo de janeiro, ali, fevereiro de 2020, foi que eu criei um canal de videoaulas. Uhum. Aí como é que despertou essa vontade do professor de criar conteúdo para concurseiros, né? Como é que foi isso? Cara, vamos lá. Ó, no YouTube, todo mundo aconselha, você tá começando um canal, você vai gravar de tudo pra ver o que é que dá certo. Eu comecei gravando uma aula de matemática, uma aula de física, uma aula do experimentozinho aqui, aí um negócio por lá, e nada, né? Deixa eu ver, será que vai dar certo alguma coisa aqui? Aí uma vez eu lembro assim, lá atrás, eu já tinha um canal lá atrás, assim, lá nos começos, nos princípios primórdios da internet, que era um meio de besterol, né, com um amigo meu. Aí eu lembro que um outro amigo meu falou assim, cara, você é tão inteligente, que você fica vendo essas coisas de besteira aí, que isso não vai fazer uma aula do negócio. Acho que uns 15 anos depois que esse cara falou isso, foi que eu realmente, né? Aí eu lembrei, poxa, aí, valeu, Jailson, não sei se não vai ouvir isso aqui não. Aí falou isso aí, poxa, cara, é mesmo, ó. Eu sou um professor, eu vivo dando aula. Já, na matemática, é difícil você competir, porque tá a galera muito boa, já consolidada. Em matemática, assim, o cara faz um ensino médio, ele não consegue ser um professor de matemática. Não como professor licenciado, sabe os teoremas e tudo mais. O cara consegue ser um bom professor de ensino médio, top das galáxias, é o cara que tá no ensino médio. Mas o professor de concurso é só o cara que foi concurseiro. Aí, filtrou. Então foi por aí que eu segui, porque eu lembro que na época teve concurso do IFCE. Então foi em 2021 que eu comecei a gravar, assim, concurso, vídeo focado em concurso mesmo. Porque quando eu vi, poxa, vou gravar um vídeo aqui sobre uma lei que eu gosto muito. Aí eu gravei um vídeo... Mas tu já acompanhava, assim, os concursos, Ronaldo? Já. Concurseiro mesmo aí é muito sonho, né? Então foi isso, né? Aí eu gravei eu gravava um vídeo, dava 100 visualizações, 200, quando dava bom, né? Poxa, deu legal aqui.
Aí eu gravei um, deu tipo 5 mil. Eita. Aí eu gravei outro, fui gravando. E aí as playlists estão rodando até hoje aí. Tem vídeo que tem acho que 300, 400 mil visualizações. Não todos, né? Se tivesse, tava bem melhor. Tava vindo já no outro carro aqui. Se tivesse todo vídeo tivesse dando 500 mil visualizações. Helicóptero, né? Tava vindo do helicóptero do Pablo Marçal já. Aí, mano. Aí, só uma curiosidade, é professor, né? Tem aí o canal, toca violão, é atleta também, né? Anda de bike, Aposentado. pai da Maria, marido da Thaís. Thaís. Dorme, que hora que dorme? Rapaz, você tem noção, a minha cabeça ela sempre foi um negócio meio louco, sabe? Hoje, por exemplo, né? Eu sempre tô estudando, né? Hoje eu acordei 4 horas da manhã, vou estudar. Peguei lá, estudei 1 hora, depois fui dormir de novo. 5 horas, dormi até 6. Então, minha cabeça sempre foi desse jeito. Tô aqui, eu quero aprender alguma coisa e tal. E assim, é um desafio você aprender alguma coisa que é fora da sua base de formação. Porque a minha formação é toda nas exatas, né? E o conteúdo que eu gravo é tudo na área da legislação, do direito. Sim. Então, eu meio que me especializei numa coisa que não tem nada a ver comigo, do ponto de vista de formação. E interessante, né? Aquela coisa que eu falei desde o início, eu aprendi o violão e ensinava. Essa coisa de aprender e ensinar, ela veio mesmo que no sangue. E o pessoal, a todo momento, diz, você é advogado? Eu disse, não, eu só sei essa lei aqui, eu não sei. Direito é uma coisa totalmente complexa também. Mas as pessoas gostam muito da forma que eu ministro, por causa da linguagem, assim, coloquial, de falar, como a gente fala no dia a dia. E quando você assiste aquela aula do direito com o advogado, por Amzec, tá, aí, meu irmão, né? Mas quando você pega uma lei, tá ali uma lei, aí pega essa lei aqui, aí o diferencial eu já sou servidor desde 2010. Tenho aí 14 anos e meio como servidor. Então eu estudo as leis focadas em concurso já baseadas na minha vivência. Então eu já vi quase tudo aí de coisas que a gente vê da lei na prática. Então eu consigo agregar muito do conteúdo. Porque eu pego aquela letra fria da lei e transformo, dou vida a ela, conversando, falando das minhas experiências. Então esse é o grande diferencial que as pessoas veem, né? Nessa parte de facilitar a linguagem é muito importante, né? Didática, exatamente. Gostaria de falar uma coisinha também. É que tem casos de professores que eu conheço, né, que já a partir do 4º semestre já tentam fazer algum curso, alguma coisa na área de educação, né? Porque a partir da metade da faculdade meio que já é um ponto ali chave meio que liberado pro professor, pro aluno de licenciatura já conseguir passar no concurso e botar para ser o último na chamada, né? Por assim dizer, para depois, lá na frente, ele ser efetivado, né, em questão no cargo. Então, para esses alunos da licenciatura, Max, quais seriam as tuas dicas, né, para as preparações, para o concurso? Quais seriam essas suas dicas mesmo? E nisso que o Gabriel falou, já posso emendar aqui uma pergunta que é parecido com o que ele falou. Um aluno de licenciatura hoje, mais ou menos no seu 4º semestre, né, que é o que a gente está. Tipo nós. Se quiser começar a se preparar hoje para um concurso que saiu o edital, como é que ele faz? Como é que ele começa a ler essa organizar, né? Organiza uma rotina, né? Eu acredito que tá dentro nisso que o Gabriel falou. Vamos lá, vou falar o meu caso. O meu caso foi o seguinte, eu fiz um técnico em eletrotécnica. Me deu uma base grande do que ia ser engenharia. Então, quando eu entrei, de fato, assim, na faculdade, como eu disse a vocês, eu fiz o primeiro curso, que foi Ciência e Tecnologia, que durou 2 anos. Quando eu terminei esses 2 anos, eu tinha toda a base de cálculo, eu sabia boa parte das coisas da engenharia do ponto de vista técnico. Então, quando eu entrei no primeiro semestre da engenharia, eu já comecei a fazer concurso. Inclusive, eu fiz um concurso aqui para o Ceará, foi o da Chesf, 2011, 12, se eu não estou enganado. Que eu, no primeiro semestre de engenharia, eu fiquei, 50, era 100 vagas cada de reserva. No final, chamaram só 1. Mas, poxa, eu poderia ter passado no primeiro semestre de engenharia. Entendeu? Para Recife, os caras chamaram os 100. Aí aqui só chamaram o primeiro. Meu irmão, peraí, né, cara? Que foi? Para Recife, eu já era concursado em engenheiro desde... Aliás, eu tinha que ter adiantado lá na faculdade para terminar. Então, o que é que eu recomendo? Pô, você tá no 3º semestre, né? Não espera o 4º, não. Já começa a fazer. Por quê? Vou dizer a vocês. Os concursos, eles podem ter validade, constitucionalmente falando, eles podem ter validade até 2 anos e renovável por mais 2 anos. Dá para você fazer uma nova graduação, 4 anos. Entendeu? Então,
o que é que eu recomendo? Lógico, se você está fazendo a física, aí você está ali no comecinho, só com aquilo que você tem de ensino médio, se você fez um bom ensino médio, você ainda consegue resolver muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Se você não fez um ensino médio tão bom, aí o que eu recomendo, assim, de início, reforce língua portuguesa, vai cair, cara, em tudo. Aprenda a separação silábica, oração subordinada, substantivo, objetivo, direto, indireta, por aí vai. Aprenda tudo isso, regra de acentuação, usar vírgula, crase. Tem que aprender isso aqui. Isso aqui é o coração. Língua portuguesa, matemática. A língua portuguesa em primeiro lugar, porque depois você vai ter que interpretar as questões. Aí o cara pensa que é só fazer matemática e não sabe ler a questão da física, a questão da química. Então a língua portuguesa, na minha opinião, é chave. Língua portuguesa, matemática. Aí, dependendo da área do concurso que você vai fazer, tem informática, tem essas outras assim também, raciocínio lógico. Mas normalmente o concurso da área da educação é português, matemática específicas. Aí tem uma legislação educacional aqui que você já vem dentro do curso, ou seja, no final também nas específicas também. Eles vão ter que estudar a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Estado da Educação. Eles vão precisar dominar as específicas da física, problemas e às vezes cai como utilizar um equipamento. Já vi cair em prova de concurso de física, como usar a escala do multímetro, esse tipo de coisa. Então, você tem que estar ligado, como eu falei, né? A sua faculdade é o estudo para o concurso. Se você está no 4º semestre, você já consegue passar em vários concursos. Especialmente os concursos, que eu vou chamar aqui de nível mais baixo de complexidade, né? Que seja menos, não que seja mais desmerecido, mas de nível mais baixo de complexidade. Um concurso de Instituto Federal já é de média para alta complexidade. Mas tem muita gente que consegue passar também antes de terminar. Então, só que aí um concurso de universidade, de Instituto Federal, eu já acho que é pro cara que tá ali vocês já estão quase lá, né? No 6º semestre, tá? Porque você já teve quase a bagagem do curso todo. Aí, aqui vai uma dica interessante. Isso aqui eu não fiz, mas tem um cara que eu conheço que fez, e o cara, hoje ele é engenheiro da Petrobras, engenheiro químico da Petrobras. O que é que o cara fez? Ele cursou a engenharia química, que o cara é fora da curva também, né? Mas ele já cursou, ele entrou no primeiro semestre dizendo, eu vou passar no concurso da Petrobras. Toda disciplina que ele via, ele mesmo montava um caderno de questões de prova de concurso daquele conteúdo que ele estava vendo. Então ele usou todos os professores como um cursinho gratuito. Entendeu aí? Ele não precisou pagar cursinho a ninguém, pagar cursinho de canto nenhum, não. Então ele pegou, agora o cara se planejou. Então o que é que eu recomendo? Pô, o que é que vocês querem? Você quer fazer qual o tipo de concurso? É um concurso de Instituto Federal? É um concurso de universidade? Universidade já não dá para fazer isso, porque é muito aberto. Cada um pode escolher o tema dele lá e pronto. Mas para Instituto Federal, para prefeituras, para estado, aí já é mais consistente em relação ao conteúdo que é cobrado. Então, o que é que eu recomendo? Vocês fazem assim, ó. Junta um grupo aí de 10 colegas, assim, ou 5, que vocês sabem que são dedicados mesmo. Aí faz assim, ó. Junta esse material, vocês até vendo o material, ó, dica aí, ó. Vocês pegam esse material e vão separar por disciplina. Do curso aqui do IFCE Campus Maranguape. Você pega, ó, no primeiro semestre, ó, tem essa disciplina, isso aqui é um banco de dados, de questões de concurso. Aí você pega isso aqui, ó, você organiza tudinho. Então foi isso que o cara fez. Ele pegou, quando chegar na disciplina, pô, tô pegando o professor que ministra isso aqui, é o cara que é altamente especializado. Essa questão aqui que eu fiquei em dúvida, tirar dúvida com o cara. O cara, pá, caderninho anotado, terminou, meu irmão, o cara tem o melhor material do mundo. 4 anos preparando material, 5 anos preparando. Entendeu? Então é muito questão de foco. Assim como você também pode visar outra área, né? Aqui é um exemplo, né? Para a área de vocês. É muito disso. A gente tem a parte de ver videoaula, estudar material, ler e tudo mais, mas a questão de resolver mesmo as questões, propriamente dito, né? Essa parte de resolver as questões é onde vai matar, até porque a prova é baseada nisso, né? Em resolver questões. Então, fala aí, tu falou um pouquinho. Acho que tu falou sobre vender teus materiais e for merchan. Não, eu falei para vocês venderem, não sou eu, não. Se vocês montarem um material como esse, vocês mesmos vendem. Ah, é verdade. Entendeu? Mas tu mesmo, pronto, já que eu tô entrando nesse assunto, tu mesmo vende teus materiais aí, né? Pode fazer um merchandising aqui agora, né? Ah, claro, com certeza. Então, assim, o que eu tenho hoje, né, são cursos focados em legislação. O cara que vai fazer concurso para instituto, seja docente, seja técnico de universidade, Instituto Federal, ele precisa, todo concurso tem uma legislação. E essa legislação o cara estuda no curso nenhum. A não ser que você tenha feito direito. Aliás, nem no curso de direito você não estuda porque é muito específico de universidade. Então eu peguei esse compilado, como eu falei, né, da minha experiência, que eu já vivenciei, de
centenas, agora eu posso dizer de fato centenas de provas, respondi mais de 100 provas de concurso assim, desse conteúdo, porque sempre que eu vou preparar eu respondo provas. Então, centenas de provas, eu peguei tudo aquilo ali, reuni no material, umas coisas que caem. E é isso que eu estou dizendo, que vocês podem fazer também. Junta um grupo, depois vocês podem conversar comigo que eu dou o caminho das pedras para vocês aí, como é que vocês fazem para vender, entendeu? Então, vocês podem, isso já você pode fazer agora, cara. Então, quando você está na faculdade, você já consegue e ganha alguma coisa. Como eu disse a você no início. O cara que é pobre, ele tem que arrumar alguma coisa para fazer. Então, o que é que eu fiz? Eu aprendi a formatar o computador na marra. Tinha um cara lá que estava comigo, que ele já tinha condição melhor, ele era fera da informática. Eu cheguei, ei, Isaú e Beni, anota para mim aqui, como é que eu formato o computador. Ele anotou no papel, 10 passos. Você vai entrar na BIOS desse jeito aqui, faz isso aqui, digita isso aqui. Na época do XP, não era como hoje, que é só avançar, não, né? Você faz isso. O cara anotou tudo lá, aí eu fui a formatei meu computador. Opa, agora eu sei. Depois eu tava cobrando para formatar o computador. Entendeu? E aí o cara vai sair. Então, vocês agora, você já pode fazer isso, cara, e vende para todo mundo, pro Brasil todo. Sim, com certeza. É hora das perguntas. Momento pergunta ao vivo. Bom, então, né, a gente vai aqui as perguntas dos nossos ouvintes, né, rapidinho aqui. Primeira pergunta. Respondendo rapidinho aqui. Como fazer uma análise eficiente do edital de um concurso público? Primeira coisa, você tem que gastar um bom tempo lendo o edital. Primeira dica é verticalize o edital. Que já é verticalizar o edital? Você quando pega o edital, ele tem lá assim, tópico 1, tópico 2, é tudo numa linha só. Você não sabe nem o que é que você tem que estudar. Então, o que é que você pega, copia aquele ali, Ctrl+C, Ctrl+V no Word, ou no Docs, você fica à vontade, bota os tópicos na sequência. Cada tópico daquele ali, você pode pegar no seu planejamento antes de começar a estudar. Qual é o material que eu vou utilizar? Um grande problema do cara que está estudando pegou o edital, não leu e sai vendo vídeo aula aleatoriamente. Entendeu? Então você pegou o edital, verticaliza, aí você pode até atribuir assim, uma nota de facilidade, de dificuldade. Você tem. Isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei. Isso aqui eu domino, isso aqui eu não sei de onde vai. Isso aqui é o quê? Pelo amor de Deus. Então aí você vai fazendo isso. Uma planilhazinha do Excel, eu fiz isso no meu primeiro concurso. Peguei ali o edital, aí montei um cronograma no Excel mesmo, pode ser até do Word. Aqui, tal hora eu vou estudar isso. Pronto. Então você vai pegar os pontos, aí o segundo passo, como eu disse, né, é montar um material. Você pode você mesmo montar ou adquirir o material de outra pessoa. E aí que entra a questão de você vendeu o material, eu vender o material. Por quê? Porque um cara que não tem dinheiro, ele é sempre desprivilegiado. Porque quando eu fui fazer o meu concurso primeiro, eu não tinha dinheiro para comprar R$50 a apostila. Então o que é que eu fiz? Eu mesmo fui montar um material. Então eu perdi um tempão preparando o material. Enquanto isso, o cara que já tinha dinheiro, o pai dele podia pagar para ele no curso, o cara já estava vendo tudo lá pronto. Sabe? Então, se você é liso, a dica é, monte você o seu material, gaste um tempo, procure, tem muito material gratuito. Tem muito canal no YouTube, cara. Se você pegar o YouTube, você vai conseguir passar em qualquer concurso. Quase qualquer concurso, vou dizer todo não, mas a grande maioria dos concursos você consegue gratuitamente pelo YouTube. Qual é a diferença, né? É questão do tempo. Você vai ter que ir buscar. Sim, você vai pegar esse tópico, é bom esse professor, esse outro tópico aqui é bom esse outro professor. E aí você vai gastar talvez uns 10, 15 dias nisso. Mas, depois de você fazer isso, aí você entra. Você entra de fato para começar a estudar. Você pega aqui, pega esse PDF, pega esse material, pega isso aqui, pega aquilo e outro, e aí você vai na sequência. No ciclo, né? Não estudar, acho que tudo língua portuguesa, você nunca mais olha, você não dá prova, você não lembra. Então, pegou o edital, analisou o que tem, viu a facilidade que você tem dificuldade, montou o material ou comprou. O ideal é comprar, a verdade é essa. Se você tem dinheiro, meu amigo, compre. O cara já tem aula, já tem material, mapa mental, tem resumo, tem tudo. Tá certo, cara. Você tá à frente aí, os caras que ainda estão montando material, pegar lá aleatoriamente. Você tem condição e faz. Se não tem, monta o seu e mande brasa e vai estudar que o tempo passa ligeiro. E comprando é um material voltado. Isso. Se você tiver condição de comprar de procedência, né? Também material genérico demais não ajuda muito. Mas um material específico é o caminho, né? Ok, vamos lá. Próxima pergunta. Para concursos docentes, né? Como se preparar bem para uma prova de desempenho didático? Em primeiro lugar, você vai fazer um curso Mestre da Didática. Vamos lá, galera. É o seguinte. A prova de desempenho didático, ela vai analisar vários aspectos que elas vão pegar, que vai pegar professor experiente
e botar ali no chinelo, cara. Já vi professor experientíssimo, né? O cara, eu já ministro aula há tantos anos, sou um excelente professor. Aí o cara chega lá na hora, reprovado. Por que isso acontece? Questão do edital, a gente já falou no primeiro ponto. O que você vai ser avaliado não é pela sua capacidade de interação com os alunos. Quando você for apresentar lá, defender, enfim, ministrar a sua aula, tem aluno. Então aquela coisa da brincadeira, o professor que brinca do lado pro outro, não dá pra fazer, piadista, não rola. Não dá pra vai quebrar o gelo e leva você com a banca ali. Então, existe uma maneira muito específica de você ministrar a prova de desempenho didático. A prova de desempenho didático, você tirar a nota máxima, não quer dizer que você é um bom professor, quer dizer que você se adaptou aos pontos da banca. Normalmente, se você tem uma boa comunicação, se você sabe preparar um bom slide, se você sabe criar um bom plano de aula e ministrar a sua aula baseado no plano, sem improviso. Eu improvisei uma coisa que eu faço aqui na sala de aula. Na sala de aula, basicamente, o nosso plano eu faço aqui um roteiro, né, de vocês. Então, eu sigo o roteiro. Mas o plano de aula da prova é diferente do planejamento que a gente faz. Do que a gente faz normalmente. Então, é algo que, mesmo o professor mais experiente, ele não tem familiaridade. Por que a gente não faz aquele plano naquele esquema? Os verbos têm que estar no definitivo. O plano, no seu planejamento, os objetivos eles têm que ser focados em que o aluno vai alcançar e não você. Não é tipo, qual é o objetivo? É ensinar os conceitos básicos. Errou já. Já perdeu o ponto. Por que não é ensinar? O objetivo da aula não é ensinar, é aprender os conceitos, tarará. Então tem muita coisa para o mais experiente ali, vacilo. Por quê? Porque a gente não é habituado a fazer isso. Tem na licenciatura. Até na licenciatura vocês ainda veem, acho que alguma coisa assim em relação à criação do plano de aula. Mas o cara que faz o bacharelado, não vê nunca. Não vê. Então o cara dança. E o cara que é acostumado a ministrar aula aqui... Tem os vícios, né? Então tem muita coisa que, independente de você ser um cara que ministra há pouco tempo ou muito tempo, você precisa de orientações. Pois é, então a dica é essa, é pegar os macetezinhos do que fazer, é isso. Isso, você precisa ler o edital e entender o que é que ele está cobrando de você. E aprender, o caminho é esse, ó. Veja o edital, porque cada edital ele vai dizer qual é o tempo. Às vezes primeiro, o nível da sua aula, nível de graduação, nível médio. Aí, segundo, você tem quanto tempo? Meu concurso era 60 minutos, tem concurso que são 30, 15, 20, 5. Tem um concurso da prefeitura do estado de São Paulo, que era, você mandava o vídeo gravado, 5 minutos. Então, cada concurso muda. Entendeu? Você só mandava um vídeo, Você só mandava um vídeo. Então, tem concurso que é assim, você só manda um vídeo. Então, o cara tem que saber como é que eu gravo esse negócio aqui. Editar. Como é que eu edito, né? Então, né, é importante você buscar uma ajuda nesse sentido. Outra pergunta aqui voltada mais para a educação. Como o professor enxerga a tecnologia na educação, né? Como é que ela está inserida? E fale um pouco sobre inteligência artificial e o impacto dela nas aulas. Aí, assim, o que é que o senhor acha disso, né? Do futuro aí das IAs, né? Do Brasil, o impacto que pode ter aí na educação. Eu estou cansado de ouvir falar nesse bicho de inteligência artificial. Um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Por que não utilizamos da inteligência humana que nós já temos aqui? E no Brasil como um todo, né? Eu vou começar com uma frase que eu decidi dizer assim, ó. Eu queria que a inteligência artificial lavasse minha louça para eu poder escrever. Entendeu? A inteligência artificial, ela foi... do ponto de vista de criação dela, é para nos auxiliar. Então, eu vou fazer uma análise por exemplo, vou fazer uma análise aqui de quantitativa ou qualitativa de 10 milhões de dados. Poxa, eu não vou pegar uma pessoa para ficar olhando a vida toda, um negócio desse, né? O cara vai passar, não tem uma vida humana para poder fazer isso. Então, é interessante demais quando você tem, por exemplo, fica uma dica aí massa para vocês. Tem um site gratuito, é o Chat PDF. Tem o Chat GPT, tem o Chat PDF. Você chega lá, joga o PDF, pede resuma tal ponto, responda isso aqui, o que seria isso aqui na análise desse autor. Você joga o PDF lá dentro, acho que até 60 páginas, se não estou enganado. E aí ele faz a análise para você. Então eu uso isso. Vou fazer a análise do edital, do concurso. Tem quantas vagas para cada carga? Aí o bicho, tá aqui, pronto. Eu criei a publicação. Então,
a inteligência artificial, ela auxilia muito. Esses dias eu até gravei um vídeo lá pro meu canal falando sobre isso. Como utilizar o ChatGPT para ser seu professor particular. Você pode você baixa o aplicativo do ChatGPT aqui, você começa a estudar, você deixa o aplicativo ativo aqui, aí na hora que você fala, pergunta, faz uma dúvida lá, o que é que significa tal palavra? Vai, responde. Então, é ruim utilizar o ChatGPT. O problema do ChatGPT, dos vícios de utilização das redes sociais de 3 segundos, 4 segundos, 15 segundos, é um problema muito mais do ponto de vista cognitivo, das pessoas não quererem mais pensar, e não do fato da tecnologia existir. Que a tecnologia existe, fato, ponto. Que o celular existe, fato, ponto. Não tem mal o que fazer. Agora, como é que eu faço para que o meu aluno ele saiba utilizar a ferramenta e não pensar que a ferramenta é o cérebro dele? Esse é o ponto. Então, eu sou contra a inteligência artificial de forma alguma, mas existem coisas que nós precisamos desenvolver um pensamento crítico para poder desenvolver, para poder criar, pensar. Esse é o ponto. A inteligência artificial ela vem para nos auxiliar, fazer trabalho bruto, análise de dados, coisas assim, até criar uma imagem. Eu quero uma imagem que tenha isso, aquilo, outro, um papagaio com a cabeça rosa, que tem um chifre de unicórnio e esteja caindo de paraquedas num vulcão. Dá o enter lá e o bicho gera. Beleza. Então, eu vejo isso. É uma excelente ferramenta que pode ser utilizada por pessoas pensantes. Agora, se pegar uma pessoa que não sabe de nada, igual e-book criado, tem um cara no YouTube, vai, como criar 1000 livros num dia. Meu irmão. Tem como. Aí o cara... Não, aí não tem noção. Até porque também essa questão de utilizar para... Muita gente utiliza para trabalho, né, de faculdade, essas coisas, a ChatGPT, para... Eles aqui escrevem os parágrafos do TCC, isso aqui. Só que no final, quem é formado é o aluno, né? É você mesmo, é o ser humano, não é IA. E no final, você for exercer o cargo, você vai ter que ter o conhecimento ali para poder dar aula, né? Ensinar e etc. Então, como o professor Marcos falou, é muito importante, é muito interessante você utilizar as IAs, né? Mas desde que seja utilizada da maneira correta, né? Exatamente. Às vezes eu uso assim. ChatGPT, me ajuda aí com 10 sugestões para eu criar um vídeo. Eu não uso nenhum. Às vezes eu falo assim, agora isso aqui eu uso. Ajuda a escrever uma legenda para isso aqui. Volta lá, eu modifico uma coisa ou outra. Então pronto. Entendeu? Ele dá uma luz, me dê 10 ideias de tal coisa, 15 ideias de texto, aí você vai lá e ele ajuda. Então é muito isso. Agora, o cara pegar, como já fizeram aqui no laboratório, termina lá, o cara bota alguma referência, porque o seu trabalho precisa ter uma referência, para mostrar que você leu um livro ou viu um artigo, né? Aí eu tinha lá 10 referências, tudo gerado pelo ChatGPT, nenhum existia. Aí vocês vão ser penalizados aqui por causa disso. Aí eu tirei a pontuação dos caras lá. Então o problema é esse, né? É você deixar de pensar e colocar uma outra pessoa, um ser humano, para corrigir uma coisa que a IA fez. Aí é sacanagem. Entendeu? Aí eu me sinto enganado. E aí eu, obviamente, como eu tenho o poder da caneta para diminuir a nota do cara, eu vou fazer isso. Por quê? Poxa, né? O objetivo aqui, o maior, é a gente aprender, né? Sim. Desenvolver. Porque quando você chega aqui, você tem uma quantidade de conhecimento. Quando você sai, obviamente, deve ter mais, né? Mais consolidado, forma de pensamento crítico, desenvolver soluções para diversos problemas, que você vai ver vários problemas. Então, se você, no lugar de desenvolver um problema, você bota a inteligência artificial para desenvolver, pô, você está aprendendo. Eu tirei 10 na prova. Poxa, parabéns, cara. Esse 10 você vai fazer o que com ele depois? Mas eu ia demorar mais no curso. Sim. Você terminou o curso e vai fazer o quê? Você não sabe nem responder mais um. Pronto, eu tenho uma pergunta que eu não sei se eu poderia fazer, está no momento do... Fica à vontade. Do Instagram, beleza. Eu tenho uma pergunta para fazer, entrando nesse assunto da inteligência artificial, eu queria saber, Marcos, se você acha que ainda há possibilidade de existirem gênios no mundo, levando em conta a grande onda tecnológica que a gente está vivendo. Gênios como Isaac Newton, né, Einstein, que no tempo deles não tinha essa questão de inteligência artificial e tudo mais. Então você acha que ainda haveria essa possibilidade de existir esses gênios que desenvolvem, constroem toda uma outra noção da ciência no geral? Cara, eu reflito muito sobre isso, acredite se quiser. Porque
é o que eu penso muito assim, ó. Se imagina que Einstein nasceu em 2010 e ele mora ali numa comunidade aqui perto de Maranguape. Tabatinga. Pronto. Mora lá. É tu, Gabriel. Tabatinga, vamos lá. Tabatinga, família de agricultores que nunca foram à escola. E que o filho tem que trabalhar junto lá na roça. O cara não vai ter como desenvolver. Não vai. Ah, mas... Poxa, será que ele poderia, de alguma forma, desenvolver? Cara, pode, mas é muito difícil. Tem um menino na internet, não vou lembrar o nome dele. Acho que ele tem 4 anos. Esse menino é famosíssimo no TikTok. Cara, você não tem noção do quanto que esse menino sabe sobre medicina. Biologia e medicina. A mãe dele ele tem vários livros, uma criança, cara, 4 anos. Como é que a gente acha ele? Esse cara, eu tenho no TikTok, eu não vou saber o nome dele agora de cabeça. Eu posso mandar pra vocês depois, que tá na descrição aí né? Cara, a mãe dele, eu tô sentindo isso aqui, essa pele ressecada, lá, não sei o que, não, isso aí é por causa do pâncreas, que gera não sei o que. E o menino fala assim, então você tem que tomar tanto de pirona, não sei o que. Ele fala, eu tô inventando aqui, mas o menino sabe o nome do medicamento, ele sabe as causas, as consequências que você tem que tomar. O menino tem 4 anos. 4 anos. Tá melhor que os médicos impostos. O cara tá aprendendo a ler. Diz que ele aprendeu a ler com 2, né? Então já tem 2 anos de leitura, o cara sabe por quê. Aí, então assim, será que nós temos gênios hoje? Cara, nós temos muitos. O problema é que a genialidade, diante do nível da nossa sociedade de hoje, é mais difícil se desenvolver em determinados aspectos. Por quê? Porque antes o cara estava na esfera de desenvolver, descrever um fenômeno. Só que hoje, basicamente, eu acho que assim, 99,99% dos fenômenos já foram descritos. Então, o cara tem que exercer a genialidade dele num patamar muito alto, porque a evolução humana nos últimos 300 anos, ela foi muito, muito alta. Depois da relação... Não é nem 300, né? Bota 200 pra cá. 200. Porque volta 200 atrás aí, existia computador. Computador agora, em 1945, isso, na Guerra Mundial. Então, depois do advento do computador, algoritmos, e agora com inteligência artificial, é difícil demais alguém ter um pensamento muito maior do que aquilo. Então, o cara ser um gênio como Einstein, talvez a gente tenha hoje matemáticos muito melhor. Einstein não era tão matemático assim, como o povo fala. Acho que sim, mas comparado aos matemáticos, os grandes matemáticos da época, não era tão assim. Mas hoje a gente tem matemáticos, fodas, ao extremo. Às vezes o cara mora aqui, não é nem conhecido. Teve um cara da Rússia que desvendou o teorema. Era o que pagava $1 milhão para quem conseguisse. O cara lá da Rússia, todo barrudão na casa dele, que foi lá, descobriu, jogou, foi na internet. Isso não vai ficar dinheiro, não. Vai ficar pra vocês esse dinheiro aí. Tem esses problemas, né, que tipo, dão uma beca de dinheiro, tipo, os problemas que não teve solução até o momento, né? Isso, então hoje a gente tem problema de encontrar um padrão para os números primos. Com a capacidade de um computador, a gente não consegue desenvolver com inteligência artificial, com essa lapada de capacidade que o bicho tem de supercomputador mainframe, não consegue. Será que o ser humano vai conseguir? Eu estou lendo um livro agora, que trata sobre, ele fala muito sobre a leitura na era digital. Não, o cérebro na era digital. E eu achei uma informação importantíssima nesse livro, que diz assim, que o cérebro humano, ele é ilimitado. Poxa, porque ninguém até hoje conseguiu utilizar, não é aquela coisa, a gente só utiliza 10% do cérebro. Não é isso, a gente utiliza o nosso cérebro plenamente. Só que ninguém conseguiu fazer todas as conexões dos neurônios assim, de suficiente forma que você consiga atingir a plena 100% da capacidade todos os neurônios do ser humano. Ou seja, não tem ainda hoje um computador que seja capaz de fazer o que a mente humana faz. Mas o computador ele gera, ele repete padrões. O que a gente faz não é repetir padrões. Então, a gente tem, hoje em dia nós temos muitos gênios. Agora, eles se manifestam de formas diferentes. Cara, a gente vê assim, hoje não tem mais arte. Meu amigo, eu vi um cara esses dias que faz uma foto, ele reproduz a foto de uma pessoa com pedra na areia de um rio.
O cara vai pegando ali as pedrinhas da areia do rio e ele monta pixel a pixel, como se fosse pixel a pixel, o rosto de uma pessoa. Genial. Aí não, hoje não tem mais. Não tem, é porque hoje tem tanto que a gente banaliza. Sim. Entendeu? Hoje tem muita gente. Lógico, tem gente que é fraquista? Tem, cara, demais. Vou mentir. Tem muito. Tem. Mas que tem muita gente genial aí, tem demais. Mesmo. Hoje em dia a gente tá vendo muitas pessoas aí com altas habilidades sendo mais em evidência, né? Que antes a gente via até se chamar superdotado. A gente entende hoje altas habilidades, o cara ali que desenvolve. Eu tava conversando com um cara aqui esses dias, eles estão, eu tô cursando História, Geografia, Direito, infarto, não sei o quê. Aí você diz que eu faço muita coisa. Não, eu não faço nada, não. Esse cara tem. Cara é demais. Tem muita gente incrível no mundo, né, cara? Não tem como. Tem como falar sobre. Pois é. Então, meus amigos, tá dando um tempo aqui. Alguém tem mais alguma indagação, alguma pergunta, algum questionamento? Eu queria perguntar para é pessoal, né? Das caixinhas, não. Mas poderia ser, né? É que eu vi que ele viaja muito e que se tinha alguma dica aí pra dar pra gente. Viagem gastando Dica de viagem. Cara, a das melhores viagens que eu fiz foi para os Estados Unidos, para Miami. Peguei uma promoção, ida e volta, passagem de R$500, saindo de Fortaleza. Lógico, se eu conseguisse uma dessa, eu ia pelo menos 3 vezes por ano. Mas, cara, tem que estar ligado aí em todas essas... Minha esposa que é mais ligada nessas coisas, mas essa aqui, eu fui um amigo que mandou, sei, cara, tá na promoção, vai ter voo direto agora Fortaleza, Miami, e tá na promoção aí, R$500 ida e volta. Você é o quê? R$500 ida e volta? Meu irmão, meu cartão serve pra isso. Passa Na hora. Eu nem visto em nada, passaporte, nada, manda esse negócio aí. Aí eu voltei, adiei as passagens depois lá, certo, e fui, gastei meu inglês todo. Muito bem. E, no mais, o concurso ajuda você, né? Você passa num concurso, junta dinheiro, espera o 13º, as férias, e caputado pra viajar. Então é isso, a gente agradece a participação do Max, agradece as contribuições dele aqui com projetos também, né? Dele ter acreditado na gente. Agradeço a você que está ouvindo até aqui, você é um guerreiro, parabéns. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês, conversar, bater esse papo, trocar um pouco de experiência, porque uma coisa que eu acho muito interessante é você conversar com pessoas que já estão um passo à frente daquilo que você gostaria de estar. Daquele lugar, poxa, eu quero alcançar tal lugar. Eu vou conversar com a pessoa. Tem um livro que é o Homem Mais Rico da Babilônia. Nesse livro, ele ensina você a buscar mentores. O que é um mentor? É alguém que já passou por algo que você almeja passar. Então, busca alguém mais experiente do que você em determinada área. Assim como eu busco as pessoas mais experientes que eu também em algo que eu quero fazer. Então, é uma coisa muito interessante. Primeiro, ter humildade. Eu já sei de tudo, não sabe. Você acha que sabe tudo, você não tá no Gênesis, tá? Você tá na parte mais fraca aí da humanidade. Então, isso é muito interessante. Então, deixo como dica para vocês que estão ouvindo. Não importa qual a sua área de atuação, de formação, você deseja melhorar, trabalha no comércio, vendendo moto, procura o melhor cara, vendedor de moto, e vai conversar com esse cara. O que é que você faz aí para ser o melhor vendedor de moto? É o cara que vende melhor espetinho lá na esquina, o espetinho do cara para, meu irmão. Vai falar com ele. E aí, cara, o que é que tá fazendo? Então observe, às vezes não consegue chegar lá, mas observe. Então, esteja ao redor de pessoas que você entende que vão fazer você crescer, tá bom? Por isso que eu estou aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer. É interessante, se você tem o conhecimento, né, seja humilde e reparte os conhecimentos também, né? Então vai querer ser o bichão e segurança pra você também, mas foi uma prova disso que ele tinha o conhecimento que repassava pelos colegas, né? Então, além de ser a pessoa que procura os mentores, você sabe que tem a capacidade para ser um mentor, seja um mentor, né? E repasse os conhecimentos. Então, no mais é isso. Eu também agradeço bastante aqui a participação do professor Marcos. E o café com uma boa conversa sempre é ótimo, mas café com física é melhor ainda. Uou. Então é isso aí, muito obrigado, professor, pela participação. Obrigado a todos que ouviram até aqui. Não se esqueçam de seguir a gente no Spotify, se inscrever no canal do YouTube, compartilhar e seguir no Instagram. É isso.
Isso, @Marques Cruz. Também se inscreve lá no canal, arroba sem arroba, né? O Marques Edu, canal Marques Edu. Tá show, tá show. Então é isso, até a próxima. Valeu, fechou.